bom dia! Hoje, 24 de fevereiro, nossa jornada dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum, com o título Fidelidade Aprovada. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Hebreus 11, verso 35. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. João 15, versos 18 a 20. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Mateus 10, versos 18 e 19. Mais perto da recompensa. Sob a mais cruel perseguição, essas testemunhas de Jesus conservaram sua fé incontaminada. Embora privadas de todo conforto, excluídas da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, não proferiam nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajavam-se umas às outras a suportar a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não poderia forçá-las a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguição eram apenas maneiras de levá-las para mais perto de seu descanso e de sua recompensa. O Grande Conflito, página 31. Batalhas na vida. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta firmeza de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si mesmos. Nessa luta, nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho, nem filha. A Ciência do Bom Viver, página 289. Testemunho e perseguição. Em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições, ao desprezo por amor à verdade. José foi caluniado e perseguido por ter preservado sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser fiel ao seu concerto com o céu. Jó foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que os próprios parentes e amigos o desprezaram. Contudo, manteve sua integridade. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras que Deus lhe ordenara
e seu testemunho enfureceu tanto o rei e os príncipes que o atiraram em um poço asqueroso. Estevão foi apedrejado por haver pregado sobre Cristo e este crucificado. Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado e, por fim, entregue à morte por ter sido um fiel mensageiro de Deus aos gentios. E João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Atos dos Apóstolos, página 366. Decadência moderna. Seria bom para a igreja e para o mundo se os princípios que moviam aquelas pessoas inabaláveis revivessem no coração dos que se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, no fim das contas, não são de importância vital. Essa decadência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com risco da própria vida, são hoje bem vistos por milhares que dizem ser seguidores de Cristo. O Grande Conflito, página 35. O Salvador se identificou com nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou. Sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Caminho a Cristo, página 82. Dedique estes momentos para falar com o Pai Celestial, completando com as suas próprias palavras o modelo de oração. Pai de misericórdia, exaltado seja o teu nome, Senhor dos exércitos, pois é vitorioso nas batalhas. Portanto, graças te dou. Necessito da tua armadura para enfrentar o fogo da provação, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Querido Deus, como foi com Noé, sei que desejas a salvação da minha casa. Obrigado, pois, qual Daniel, sei que olhas para mim com amor. Pai, de modo semelhante a Jó, abre meus olhos para que eu te veja. Ore pelos cristãos que estão sofrendo perseguição e pelos motivos de oração de hoje. Abra o coração a Deus como um amigo. Ore por uma fé firme que testemunhe a favor da verdade. Ore pelo poder do Espírito Santo na igreja. E não se esqueça de orar por seus 5 amigos de oração. Deus te abençoe.